Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Aleluia. Para mim é motivo de alegria estarmos mais uma vez reunidos para glorificarmos o nome santo do Senhor. Aleluia. Não sei qual desafio você precisou enfrentar para poder chegar neste lugar. Se você precisou desafiar o seu próprio corpo, ou quem sabe a necessidade até financeira para que você pudesse chegar aqui. Mas tranquiliza o seu coração, a sua alma, porque você está no lugar certo. Aleluia. O Senhor não despede ninguém de maneira vazia. A minha esperança, a minha alegria é justamente isso, de saber que todos nós, quando saímos de casa, pedimos para Deus falar conosco. Amém? Eu quero vos convidar para que possamos abrir no livro dos Reis, 1 Reis, no capítulo 18. E assim diz a palavra de Deus no capítulo 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor ao profeta Elias, ao 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque te darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de águas e todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida dos cavalos, das mulas, e não percamos todos os animais. Partiram entre si a terra para correrem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias lhe encontrou, e Obadias, reconhecendo, prostou-se com seu rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize ao teu senhor, o rei: Eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei contra ti, para me entregar o teu servo na mão de Acabe, e que ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse homens à sua procura, e dizendo eles: Aqui não está. Fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não havia achado. Agora tu dizes: Vai e diz ao teu senhor: Eis que Elias está aqui. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não tendo achado ele a ti, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: Vai e diz ao teu senhor: Eis aqui está Elias, ele me matará. Então disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face eu estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhes anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel?
Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa, juntamente com teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguisse os Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel. Meu amado Jesus, eu quero te agradecer nesta hora pela oportunidade, Senhor, de recebermos a tua palavra. Os meus irmãos, Senhor, nesta noite vieram a este lugar porque eles necessitam receber algo da tua parte, como eu também necessito receber de ti. Diante disto, crendo na tua provisão, na abertura da porta da palavra, nós já te louvamos e te agradecemos, e a tua igreja te aplaude em nome de Jesus. Aleluia. Existem 3 personagens centrais dessa história. Nós encontramos a pessoa de Obadias, um mordomo fiel, temente a Deus, que servia a um rei desastrado, a um rei desobediente, um rei que não se inclinava ao seu ouvido para ouvir a voz de Deus. O terceiro personagem que nós encontramos nesta passagem é a figura do profeta Elias, profeta de fogo, aquele que quando clamava ao céu, o fogo descia. Aleluia. Mas hoje o que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com a igreja, eu quero destacar mais um pouco a vida desse mordomo que quase passa despercebido, esse administrador que servia no reinado de Acabe. Aleluia. Quase não se fala tanto deste homem. E quando eu, estudando a palavra, lendo, veio ao meu coração, creio verdadeiramente que inspirado pelo Espírito Santo, eu tive a curiosidade de, dentro das Escrituras, descobrir quantos Obadias tinha dentro das Escrituras. E logo eu encontrei 12. Mas o que é interessante é que quando comecei a conhecer cada Obadias descrito nas Escrituras, eu encontrei uma particularidade em todos eles. Todos eles eram homens habilidosos em serviço, em servir, em dar a sua contribuição aonde eles foram chamados por Deus. Aleluia. Descobri entre esses 12 um Obadias que auxiliou Neemias no momento da reestruturação dos muros, quando estava sendo consertados os muros de Jerusalém. Encontrei um Obadias que cuidava da segurança da porta. Quando eu vou lá no livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, encontro um Obadias que era chefe na tribo de Isacar. Quando eu vou mais adiante, descubro outro Obadias, pelo qual, na guerra em que Davi precisou reconquistar tudo aquilo que um exército retirou, levando suas esposas e seus filhos, na batalha de Siglag, neste momento encontra um Obadias que auxilia Davi a vencer a guerra. Cada um que eu ia descobrindo na Bíblia o seu serviço e a sua contribuição, eu confesso aos irmãos que eu ia diminuindo na poltrona que estava estudando. E logo veio uma reflexão ao meu coração, que eu quero compartilhar com a igreja. Naquele quanto eu lia e descobria a identidade de cada Obadias dentro das passagens bíblicas, aleluia, veio uma mensagem perguntando: qual a tua obra nestes dias? Aleluia. Eu fui impulsionado a analisar qual tipo de contribuição que eu tenho dado ao reino de Deus, aleluia, nesse tempo em que eu fui plantado, aonde fui colocado.
E creio verdadeiramente que cada um de nós temos um serviço a prestar diante do reino de Deus. Aleluia! É lindo perceber que todos eles tinham uma característica de contribuição. E isso me impulsionou e dizer: Senhor, tenho feito pouco para a tua obra, tenho feito pouco para o teu reino, preciso me levantar, preciso fazer algo a mais para ti. Aleluia! Porque se nós dissemos que somos do Senhor, temos uma obra a fazer, não poderemos ficar parados, não poderemos ficar estáticos. Deus nos chama ao serviço, Deus nos chama à sua obra. Nós sabemos que quando eu digo isso, não é porque alguém coloca um nome determinado para numa pessoa, e isso vai nortear o caráter daquela pessoa. Mas uma coisa é certa: a nossa fé e a obra das nossas mãos certamente nos intitulará e dirá quem fomos e o que fizemos na trajetória da nossa história. Aleluia! Eu quero enfatizar isso, o poder do serviço, o poder do tempo que destinamos para servir a Deus, e o que Deus faz na vida daquele de todo que ouve a ordenança e se prontifica a fazer algo para Deus. Aleluia! Diz a passagem que Obadias prestava serviço administrativo para Acabe, um rei que não ouvia a voz de Deus, um rei idólatra e desobediente. Mas Obadias estava lá, mas mesmo diante da idolatria de Acabe, a palavra de Deus enfatiza de uma maneira muito linda. Diz assim: e Obadias servia ao rei Acabe, e era alguém temente e servo do Senhor. A palavra também não esconde os feitos da vida de Obadias. Diz que ele toma posição quando Jezabel se levanta para matar os profetas e enviados do Senhor. Ele se prontifica mesmo colocando em risco a sua vida e a sua posição. Ele se levanta, ele investe, ele coloca dinheiro para preservar a vida de 100 profetas. E quando nós ouvimos essa história, nós somos confrontados para saber até que ponto o que nós estamos fazendo com o nível de influência que Deus tem nos entregue em nossas mãos, o que nós estamos fazendo com a autoridade, com a notoriedade, com o espaço, seja atuação dentro da família, seja com atuação no ambiente de trabalho, seja onde Deus nos colocar, como estamos influenciando. Aleluia! Assim como Obadias influenciou no seu tempo. Uma atitude arriscada, mas ele não hesita em fazer. Ele esconde 100 profetas. Enquanto Jezabel tenta matar os profetas do Senhor, ele decide esconder os profetas do Senhor. Ele decide investir, ele decide guardar, ele decide alimentar, ele decide a se posicionar no seu tempo diante da posição que Deus estava lhe dando. E a pergunta é: qual é a nossa obra? O que estamos fazendo nesses dias? Aleluia! Qual é a nossa posição diante do cenário? Nós observamos que quando Deus chama, aleluia, a palavra do Senhor por intermédio do profeta, logo inicia dizendo: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano de luta, terceiro ano de escassez, terceiro ano de fome. Samaria estava prestes a perecer, aleluia. Mas o bom, aleluia, que independente do cenário, Deus não se cala, Deus, a sua mão não está mirrada, Ele decide salvar Samaria, Ele decide levantar uma palavra profética na boca do profeta Elias, aleluia. E a palavra foi: vai e apresenta-te a Acabe, ao desobediente. Te apresenta ao desobediente, e diz lá que eu darei chuva sobre a terra.
Sabe o que é que eu descubro nessa palavra? Aleluia, um desobediente não pode pautar a mão de Deus. Não pode pautar os desígnios de Deus na minha vida e na sua vida. Pode ser um rei desobediente que tomou a atitude errada, mas por causa do amor e pelo propósito e desígnio que Deus tem na vida de homens que têm intimidade com Ele, o Senhor movimenta o braço para salvar. Aleluia! Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 o escondeu numa cova e o sustentou com pão e água. Aleluia! Aqui nós não estamos querendo apenas resumir esta passagem a uma manutenção material, mas o certo que estava à disposição de Obadias, e diz alguns estudiosos que Obadias chegou até e além da sua capacidade, e toma até dinheiro emprestado para sustentar aqueles profetas. Sabe o que é que eu vejo diante de tudo isso? Eu vejo que Deus, Ele observa a decisão do nosso coração, quando decidimos contribuir no nosso tempo, decidimos contribuir com a nossa vida, nos arriscamos, nos expondo, mas com o propósito de ver a obra do Senhor crescendo, com o propósito de ver o reino de Deus se alastrando na terra, porque enquanto a fome se alastra, os homens temente a Deus se levantam para poder se manifestar e dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me, 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 aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, aqueles que o temem. Eu quero vos dizer, parece que nós somos mais um no meio da multidão, mas eu quero de Deus dizer que Deus atenta os seus olhos para aquele que decide servi-lo, decide entregar o seu serviço. E quando nós encontramos as características dos Obadias, homens de serviços, aleluia, Deus manifestava a sua mão para trazer os milagres, aleluia. Eu não quero ser pretensioso em achar que porque alguém tem um nome, um determinado nome, ele vai ser tomado por um caráter, mas já disse e torna a dizer, a nossa fé, que ela é produtiva, que ela nos leva a uma ação, a um movimento. Porque quando Deus, ele chega para o profeta Elias e disse: apresenta-te, isso fala de ação, exige se levantar, exige decidir para se dirigir ao desobediente e dizer: assim diz o Senhor, aleluia. Deus nesses dias, aleluia, Ele espera de nós uma ação, um levantar-se, para se apresentar dentro do cenário de morte, para que Ele possa apresentar vida. Aleluia, o cenário de morte. Não havia alimento, nem subsistência, nem para os animais. O homem tinha um coração tão duro que ele lembrou dos animais, mas não lembrou dos seus súditos. A palavra diz que ele diz: possamos encontrar água para alimentar os animais, para que não fiquemos sem nenhum animal. Ele nem disse assim: os meus súditos, todos eles estão morrendo. Ele não tinha sensibilidade, mas enquanto ele não tinha sensibilidade, existia um homem temente a Deus por nome de Obadias, que não só era sensível, ele não só se emocionava, ele se levantava, ele agia, ele botou a mão no bolso, ele tirou a mão do bolso e contribuiu, ele fez, e é por isso que ele viu um milagre acontecer em Samaria, porque teve ação, teve decisão, se levantou diante da ordem de Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Ninguém perde tempo com o Senhor. Nós não perdemos tempo com o Senhor. Aleluia. Eu sei que é um tempo difícil. É até difícil de alimentar profeta.
Porque o que tem de profeta por aí, identificar o que é profeta de Deus e o que não é um negócio muito difícil. Mas eu quero dizer, Deus dá discernimento, Deus dá entendimento, Deus dá abertura de visão. Aleluia. O que não pode é por causa dos malfeitores, ninguém mais querer se levantar para fazer algo no reino de Deus. Aleluia. Deus nos impulsiona a nos levantar. Mesmo em tempo difícil de identificar o que é profeta e o que não é, uma coisa é certa: o Senhor nos chama para nos posicionar diante do nosso tempo. Aleluia. Uma fé que nos leva à praxe. Se temos fé, somos agentes transformadores da realidade. Aleluia. Está morrendo tudo, está acabando tudo. Mas se tem homem de Deus, existe possibilidade de mudança de sentença. Se existe alguém temendo a Deus, Deus vai usar, Deus vai mover, Deus vai fazer, Deus vai agir. Assim como diz a palavra de Deus lá no Salmo 57. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aleluia. E o que é lindo que diz: porque por intermédio da tua intervenção, tu age em mim para fazer proezas. Sabe o que é que nós descobrimos na nossa pouca força, nas nossas limitações, dentro da nossa pequenez? Deus está dizendo: eu quero te usar de uma maneira poderosa, mas se prontifica, te apresenta para que eu possa te usar. Aleluia. Não existe cenário desastroso que possa impedir o agir de Deus. Aleluia. No cumprimento dos seus desígnios na vida dos seus filhos, o rei era desobediente, mas Deus tinha negócio com Elias. O rei era desobediente, mas existia Obadias dentro do reino. E diz a palavra de Deus que quando aquele rei, ele percebe a escassez, a fome, a falta de água, ele toma uma decisão. Ele chama Obadias, o seu mordomo fiel, e diz assim: vamos dividir a terra. E é tão linda as coisas na palavra de Deus, que essa passagem se repete. Quem não lembra, é interessante que naquele momento que estava tendo confusão, Abraão, homem de Deus, intimidade com Deus, diz: olha, Ló, escolhe. Um lado direito, lado esquerdo. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque Abraão tinha a convicção que Deus estava com ele. Não importa qual fosse a parte que ele ia ser enviado, o que importava era que Deus estava no negócio. Porque se Deus está no negócio, a terra pode ser até seca, os animais podem estar morrendo, mas através do temor de um homem de Deus, a atuação da nossa fé, a obra das nossas mãos, Deus fará proezas. Aleluia. Não importa o cenário para onde te mandaram. O que importa é você saber se Deus está com você. Porque se mandaram para uma terra seca, de propósito ele vai para lá porque ele vai morrer. Eu quero dizer, o braço do Senhor vai se revelar no lugar da escassez, no lugar da fome. Deus se levantará e fará proeza através do nosso mover, através da nossa ação, através da nossa vida. O que eu descubro é que Deus está esperando quem vai movimentar a mão, quem é que vai se levantar, quem é que vai agir, quem é que vai a Acabe. Quem é que vai a Acabe para trazer uma palavra profética, para dizer: olha, Acabe, sabe tudo isso, sabe toda essa escassez que está acontecendo, porque tu desviaste do caminho do Senhor, tu levaste o povo a se prostituir, procurando os ídolos, adorando a outros deuses. Mas existe uma solução, Acabe, volta-se ao Senhor, volta para Deus, e o Senhor mudará a sorte dessa nação, mudará a sorte dessa cidade. Aleluia. É necessário ter Obadias, é necessário ter Elias para se levantar, para levar uma palavra profética a um cenário de morte. Aleluia. Aleluia. Deus é soberano, mas gosta de fazer parceria com seus servos. Então, para um cenário ser mudado, Deus procura homens e mulheres tementes a eles, para realizar os seus propósitos.
Aleluia, que coisa linda. Deus é soberano, Ele pode tudo. Mas Ele gosta de fazer parceria com o homem. É dizendo assim, eu faço, agora te levanta. Eu faço, mas age. Eu faço, mas eu quero te usar. Eu faço, mas quero fazer da tua boca, minha boca, para proclamar mudança de cenário, aonde quer que você vá, por onde você for, independente da injustiça, independente que alguém possa lhe esconder, mesmo que alguém possa lhe sucumbir, não se preocupa, se tu serves a Deus e temes o Senhor, a seu tempo o Senhor o exaltará, o Senhor levantará, o Senhor fará, aleluia, é lindo as coisas do Senhor. Rei Varavachô decai. Meu amado, eu não sou nem pretendo ser um pregador triunfalista, que tudo vai acontecer sem você fazer nada, mas pela autoridade da palavra, pela palavra que também veio ao profeta Elias, que eu creio que o Senhor também quer trazer na tenda da família nesta noite, eu quero vos dar uma notícia: vai chover. Vai chover. Rei Deravachou, independente do cenário, vai chover. Aleluia. Vai chover. E o Senhor é tão bom que não esperou o rei se arrepender. Ele deu logo a promessa. Ele disse: vai chover. Aleluia. Mas quando Elias chega para o rei, disse: junta todo Israel, junta todo o povo. Por que cochilais em dois pensamentos? Porque uma hora é Baal e outra hora é Deus. Meus irmãos, Deus quer fazer coisas tremendas, mas Deus não suporta um coração dobrado. Um coração que uma hora se pega com Deus e outra hora pega-se com outra coisa. O Senhor quer uma entrega completa. Aleluia, uma confiança, uma determinação de servi-lo, porque servir a Deus não é fácil, mas é prazeroso. Aleluia, é recompensador. A decisão de servir a Deus não é algo que não impõe risco. Impõe risco. Muitas vezes Obadias expôs a sua vida, aleluia, e tomou uma decisão. Jezabel diz: vou matar os profetas. E Obadias diz: o que é que eu vou fazer? Estou numa posição de destaque. Aleluia, muitas vezes nós pedimos a Deus posição de destaque, lugares extraordinários, posições altas. Para quê? A pergunta é: para quê? Para ser instrumento de Deus ou para a alegria e bel prazer da tua alma? Deus tem interesse em nos colocar em lugares altos, em lugares de destaque, em lugares de que nós podemos influenciar, mas também precisamos nutrir duas coisas que tinha na vida de Obadias: temor a Deus e serviço. Temor a Deus e serviço. Temor a Deus e serviço. Tem gente querendo que as coisas aconteçam, mas não quer botar a mão no serviço. Não quer botar a mão no arado. Aleluia. Mas Deus nos chama ao serviço. Deus nos chama ao trabalho. Aleluia. Quando Deus encontra um coração de alguém temente, que inclina os seus ouvidos, aí nós vamos ver o que Deus falou para Salomão. Olha só, no capítulo 7 e no versículo 11 diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício.
Aí Deus vai e diz assim: olha, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste, o meu povo. Aí tem o 14, que coisa maravilhosa. Se parasse aí a palavra, nós podíamos ficar desesperados. Mas o 14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No cenário de uma terra doente, improdutiva, Deus dá a sua promessa: se o seu povo se inclinar os seus ouvidos, aleluia, e se humilhar debaixo da sua mão potente, Ele sarará a terra. Ação. Se humilhar, ação. Se converter, ação. Aleluia. Deus espera mais do pastor Eliabe, que desça mais, que se humilhe mais, que busque mais, aleluia, que se converta mais, para que o Senhor possa fazer proeza nos nossos dias, aleluia. Partiram entre si a terra para percorrerem, Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já no caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu Senhor? Eu acho interessante que nesta passagem, quando Obadias está com a missão de verificar onde é que encontra água, eu percebo que Obadias era com um olho na terra e um olho no céu. Era um olho na terra, era um olho no céu. Era olhando se encontrava algum riacho que tivesse água, mas ficando atento para ver se tinha alguma providência vindo do céu. E quando ele vai nessa, um olho na terra e um olho no céu, porque ele servia ao rei, mas ele servia ao rei dos reis. E logo na expectativa dele, quem é que ele encontra? O profeta Elias. E ele diz: não acredito. Não acredito que eu encontrei o profeta do Senhor. Isso mostra que Obadias tinha referência acerca do ministério profético de Elias. Ele estava ligado, ele estava conectando o que era que estava acontecendo lá na escola dos profetas. O que era que estava acontecendo por lá. É tão certo, isso é tão revelador, que quando Elias se apresenta e diz: olha, sou eu mesmo que estou aqui. Fala uma coisa, volta lá ao rei, volta ao teu senhor, e diz que Elias está aqui, o profeta Elias está aqui. A prova que nós identificamos que ele estava ligado com o que Deus estava falando na face da terra, ele disse: o que foi que eu fiz para que tu me coloque em o risco a minha vida? O que era que Obadias estava querendo dizer para o profeta Elias? Eu tenho ouvido o que o Senhor está falando, e já ouvi falar que tu vai ser arrebatado. Tu vai ser arrebatado. Eu chego lá em Acabe e digo que tu estás aqui. O Senhor vem, te leva. E como é que eu vou ficar? Ele vai me matar. Ele diz: tão certo como o Senhor quem eu sirvo, diz lá a Acabe que eu vou me apresentar diante dele. Avisa lá a Acabe. Obadias estava conectado com o que Deus estava falando por intermédio da boca dos profetas. Ele estava atento, assim como ele teve cuidado que Elias pudesse ser arrebatado. Eliseu lá na frente também teve o mesmo cuidado. Quando Eliseu está acompanhando Elias, e Elias diz assim: olha, eu vou até o tal local, fica aqui. Ele: não, Senhor, eu quero ir com você, porque pode o Senhor te arrebatar e de repente me deixar aqui. E o que tu queres, Eliseu? Ele diz: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero esse mesmo poder que atua na tua vida, Elias, que passe para mim. Obadias estava conectado, ele estava ligado, ele sabia que existia um cenário de morte, um cenário que precisaria ser mudado, mas ele estava obedecendo o rei, em procurar para ver onde tinha água,
Mas ele disse: eu quero ver o que é que o céu vai falar, o que é que Deus vai agir, qual é o homem que Deus vai usar. Aleluia. Não sabia ele que ele também estava sendo usado, porque naquele momento ele estava sendo um interlocutor, aleluia, entre um desobediente e um homem de Deus. Vai lá, avisa Acabe. E Elias se apresentou e disse: olha, rei, o Senhor vai trazer água sobre a terra. Aleluia. Mas vocês desviaram do caminho do Senhor. É preciso voltar, é preciso se entregar, é preciso adorar um só Deus. Não se pode cochilar em dois pensamentos. Mas naquele momento, o que é triste, irmãos, que até mesmo lá na frente, quando Elias é usado por Deus, e quando ele diz assim: até quando vocês vão cochilar em dois pensamentos? Se é Deus, seguir a Deus, mas se é Baal, segue a Baal. E sabe o que é que o povo fez? O povo ficou calado. Mas sabe o que é que nós aprendemos com isso? Nós somos convidados, quando somos confrontados, mundo ou céu, aleluia, uma vida espiritual de integridade ou os prazeres do mundo, que nós possamos não nos calar e decidir pelo Senhor, porque o Senhor quer fazer algo extraordinário na nossa vida. Amém? Aleluia. E depois de toda a promessa, aí você vai lá para o versículo 31. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra. Aleluia. Isso nos mostra muita coisa. Os homens comuns, eles fazem o que fazem, mas o homem de Deus, ele se prostra diante do Deus Todo-Poderoso e que tudo faz. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: eu não vejo nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. Aleluia. Eu já falei durante essa semana, a oportunidade que eu tive. Existe uma bênção que Deus precisa estabelecer na nossa vida, que é a bênção da permanência. É a bênção da continuidade. Não dá para ir uma vez só e ver se o milagre vai acontecer. Não dá apenas para ir 2 ou 3, se for necessário 7, como o profeta Elias mandou o menino subir para ver o que Deus, a providência que ele ia trazer. Aleluia, diz assim: e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes mais. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. É algo insignificante, é pouco, porque o céu todo está azul, só tem uma nuvenzinha. Não dá para acontecer proezas com isso. Na hora que o homem de Deus ouve aquilo, diz: vai e corre e avisa ao rei, porque vai chegar a chuva. Porque a visão de um desobediente ou de alguém desatento é uma coisa, mas a visão de uma pequena coisa, na visão de um homem de Deus, diz: olha, vai, porque vai cair chuva, Deus vai cumprir a sua promessa, Ele falou, Ele é fiel. Aleluia. Disse o Senhor por intermédio de Elias. E da certa uma vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro um pouco os céus se enegreceram, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva abundante. Aleluia. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu seus lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluia!
Sabe o que é que isso nos diz? Aleluia. Deus, ele fala, Deus, ele cumpre, e Deus confirma a sua palavra. Elias tinha uma convicção tão grande que era Deus que estava falando, que ele, enquanto o rei estava lá com seus carros, e diz que ele correu e chegou até diante do rei. É como dissesse assim: o Senhor falou ou não falou? O Senhor cumpriu ou não cumpriu? Eu quero vos dizer, a tua causa, a minha causa, exige uma decisão, inclinarmos para Deus, para que Ele possa fazer proeza. Ele é misericordioso, e quando Ele promete a chuva, Ele dará, Ele nos abençoará, Ele trará proeza, trará coisas grandes, aleluia. E mesmo que alguém esteja dizendo, é algo pequeno, não dá para fazer um grande movimento de águas, através dos olhos da fé, estamos dizendo, vai cair uma torrente de água, se prepare, aleluia, para receber as bênçãos do Senhor. Já disse, eu não sou um pregador triunfalista, mas pela autoridade da palavra de Deus, você não vem em vão neste lugar. Eu quero dizer que a palavra do Senhor, que Deus colocou no meu coração, é para te dizer, te prepara, porque vai chegar água. Prepara a cisterna, prepara o reservatório, porque o Senhor vai se mover na terra, por intermédio da nossa decisão, de nos levantar, de servir, de agir, de servir ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Coloque-se em pé, querido, querida do Senhor. Nós vamos, neste momento, fazer a nossa oração final. Vamos para casa sem esquecer a palavra. Eu quero lhe convidar a passar a semana toda meditando nessa palavra. Quero lhe convidar a chegar em casa, abrir, ler novamente e tirar a semana toda meditando nesse texto, para que a sua fé se fortaleça. Nós também queremos, antes de orar, perguntar assim entre nós esta noite: alguém que, vindo ao culto, ouvindo tudo aquilo que te foi dito, pelos louvores, pela palavra pregada, decidiu não mais cochear entre dois pensamentos e servir a Deus. E servir a Deus se começa recebendo a seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. Mas não esqueça, Jesus te ama. Vem para Jesus. Isso. Temos um amado que está se reconciliando. Há mais pessoas para o Senhor. Vem agora. Vem depressa. O tempo é já, o momento é agora. Isso, aplauda com alegria. Dê glória a Deus, dê aleluia. E vá orando para que o Espírito de Deus continue a se mover. Vem, amigo. Vem. Vem, dona de casa. Vem, pai de família. Vem, jovem que está desesperado, pensando muitas vezes até sair de casa. Vem para Jesus hoje, deixa Ele entrar no teu coração. E Ele vai derramar chuva aonde há sede, aonde há fome. Glória a Deus, vem. Vem para Jesus agora, mais forte esse aplauso, mais alegre, com glória a Deus, com aleluia. Exalte o nome do Senhor. O melhor horário do culto é esse aqui, gente. Quando a alma se rende aos pés do Senhor. Vem para Jesus, moça, vem. Vem para Jesus, moça. O Senhor te ama muito, teu namorado pode não ter te valorizado, mas o Senhor te ama e deu a vida por você. Vem para Jesus hoje. Não importa o que aconteceu na tua vida, Ele te perdoa e te dá uma nova chance, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vem, vem mãe de família, atribulada, angustiada muitas vezes, problema com o esposo, problema com os filhos. Entrega tudo para Jesus hoje e seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós já temos vida aqui. Você que nos vê também pelas redes sociais, nós vamos orar por você. Faz um compromisso com o Senhor, dizer: eu que te quero como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero orar por esses que aqui estão, mas ainda queremos orar por você. Ainda dá tempo. Mesmo enquanto oramos, você pode vir à frente.